Então, vamos dar sequência aqui na leitura da introdução do Bhagavad Gita. A gente não entrou no texto propriamente dito ainda, né? A gente está aqui na descrição geral que o Yogananda vai dando dos personagens e do contexto todo da obra, né? Então, a gente está no item aqui, Bhagavan Krishna, Senhor do Yoga, Mestre Divino do Gita. Então, como a gente comentou já, o Krishna, né, dentro da obra Bhagavad Gita, ele simboliza o divino que nos habita. E, além disso, como que o mestre universal. Guru, na tradição hindu, ele significa, além de professor espiritual, de instrutor espiritual, ele significa aquele que remove as trevas, aquele que remove os obstáculos da percepção da realidade, da sabedoria, da visão clara, né? Então, essa é o papel de Krishna na obra, né? Então, vamos ler o que ele diz. É claro que a figura fundamental do Bhagavad Gita é Bhagavan Krishna. O Krishna histórico está velado pelo mistério das metáforas das escrituras e da mitologia. As semelhanças entre os títulos Krishna e Cristo e as narrativas dos nascimentos miraculosos e dos primeiros anos de Krishna e de Jesus levaram algumas mentes analíticas a sugerir que eles fossem, certamente, uma e a mesma pessoa. Essa concepção pode ser plenamente rejeitada, com base mesmo em indícios históricos superficiais encontrados nos países em que se originaram. Não obstante, há algumas semelhanças. Ambos foram concebidos divinamente, e os nascimentos deles e as missões para as quais Deus lhes ordenou foram preditas, foram profetizadas, né? Jesus nasceu em uma humilde manjedoura, Krishna em uma prisão, onde seus pais Vasudeva e Devaki eram mantidos prisioneiros pelo perverso irmão de Devaki, Kansa, que havia usurpado o trono do pai. Tanto Jesus quanto Krishna escapuliram com êxito e foram postos em segurança quando um decreto que condenava à morte todas as crianças do sexo masculino foi proclamado para que eles fossem procurados e destruídos logo após o nascimento. Jesus foi chamado o bom pastor. Krishna, em seus primeiros anos, foi um vaqueiro. Jesus foi tentado e ameaçado por Satã. E a mesma força maligna perseguiu Krishna em formas demoníacas, buscando sem êxito assassiná-lo. Então, é claro que todos os grandes personagens da humanidade, espirituais, os grandes mestres, os grandes instrutores, tiveram em suas biografias aspectos mitológicos e simbólicos sendo incluídos, né? Isso não faz com que eles sejam menores, muito pelo contrário, né? É porque, digamos assim, são eventos tão importantes para a humanidade, quando nasce um personagem como esse aqui na Terra, que, claro, a coisa vai ganhando proporções pelo impacto social, cultural, religioso que aquilo tem, que essas narrativas simbólicas e mitológicas vão sendo misturadas ao contexto biográfico, né? Mas tanto um como o outro tem, digamos assim, registros históricos que falam sobre... Jesus tem muito mais do que Krishna até, né? Krishna não se sabe exatamente quando foi que viveu, tem-se uma ideia mais ou menos, né? Em torno de 600 ou 400 anos antes de Cristo, então é bem mais recuado, né? Cristo e Krishna são títulos que têm a mesma conotação espiritual. Jesus, o Cristo, e Adava, o Krishna. Esses títulos identificam o estado de consciência manifestado por esses dois seres iluminados, a unidade deles, estando encarnados com a consciência de Deus onipresente na criação. A consciência crística universal, o Kutasha Chaitanya, a consciência universal de Krishna, é o Filho unigênito, o único reflexo sem distorções de Deus, que permeia todos os átomos e todos os pontos do espaço no cosmos manifestado. A totalidade da consciência de Deus está manifestada naqueles que têm a plena percepção da consciência de Cristo, ou Krishna. Como a consciência deles é universal, a luz que deles emana é derramada pelo mundo inteiro. Então, o Yogananda, ele, né, nessa obra e em outras dele, ele trabalha com essa ideia de que são dois seres da mesma hierarquia espiritual. Eu não sei, né? É um assunto que eu acho que não nos cabe, né? Digamos assim, né? Saber isso ou aquilo, né? A gradação, né? Dentro do espiritismo que a gente vem estudando,
se considera Jesus o instrutor mais elevado que o mundo já viu. Mas assim, de fato, para a gente isso pouco importa, né? Importa que a gente tem muito que aprender com todos esses, seja com Cristo, com Krishna, com Buda, com Sócrates, com todos esses seres, né? Então isso é um detalhe que no final das contas é irrelevante, né? Mas é interessante que ele coloca aqui como um estado de consciência, né? Eu quero relatar um sonho que eu tive uma vez. Foi muito interessante, eu lembrei disso agora lendo. Ele falando, faz um tempo, Francisco era pequenininho, ele tinha 1 aninho, assim, morava em Curitiba ainda, eu lembro. E eu fui para um local bem sutil, assim, do plano astral, nesse sonho, digamos, né? E aí era um anfiteatro todo esculpido num lugar natural, assim, né? Aí teve umas apresentações de dança, umas músicas, umas coisas bem bonitas, e depois apareceu um senhor para falar ali. Quando ele começou a falar, ele era um senhor com barba branca, tudo, mas ele falava de um jeito que parecia que ele estava falando comigo, e eu comecei a chorar, e eu falei, é Deus. Eu falei, Deus está aí, então, ele tomou forma e está aí. Eu sentia que era Deus. E aí meu mentor estava junto. E eu falei, mas é Deus em pessoa? Aí ele falou assim, não, esse é Krishna. Ele falou assim, é normal que você sinta isso. Dada a evolução espiritual, é como se você estivesse diante de Deus. Aí eu falei, Krishna? E eu lembro que minha cabeça não estava funcionando direito. Eu sentia, e até isso ele falou, não, você sente que seus pensamentos não estão funcionando direito? É normal também. É um estado alterado pelo local que a gente está e por estar diante dele. Parece que isso tudo fica meio... É como uma borracheira, digamos assim, né? Tava tudo meio assim... Porque parecia que ele estava falando comigo. Aí ele falou assim, não, é como se ele estivesse falando individualmente com cada um que está aqui. A nítida sensação que cada um que está aqui tem é de que ele está falando individualmente. E aí ele me falou até, eu não lembro, eu não gravei, que ele já tinha reencarnado outras vezes no mundo. E ele não tinha essa imagem aqui, né, que eles colocam, essa imagem roxinha, assim, né? Essa aqui é Krishna, né? Ele era uma pessoa normal, assim, né? Um senhor, né? Mas foi muito forte. O resto eu não lembro, assim, do sonho, sabe? Eu lembro que eu fiquei com vergonha de perguntar isso, né? Mas eu perguntei ali pro mentor, falei assim, mas e Jesus, então, assim, eles são, como é que é? Aí ele só falou assim, eles trabalham com a mesma frequência espiritual, não falou assim que é igual, a evolução, nada. Eles trabalham com a mesma frequência de amor universal, eles trabalham com a mesma frequência espiritual. Então eu tive essa experiência, não sei se foi um sonho ou foi, né, um encontro de fato, não sei, mas eu acordei bem enlevado, assim, naquele dia, eu lembro. E a Nani, engraçada, ela falou assim pra mim, não, eu sonhei que você estava me chamando para ir para um lugar, mas eu não fui. Eu não fui. Aí eu falei, mas perdeu. E no mesmo noite ela falou assim. Mas enfim, vamos seguir aqui. Um Siddha é um ser aperfeiçoado que alcançou completa libertação no espírito. Ele se torna um Paramukta, supremamente livre, e pode então voltar à Terra como avatar, como fizeram Krishna, Jesus e muitos outros salvadores da humanidade ao longo das eras. Sempre que a virtude declina, uma alma iluminada por Deus vem à Terra, novamente, impulsionar a virtude adiante. Um avatar ou encarnação divina tem 2 propósitos na Terra, um quantitativo e outro qualitativo. Do ponto de vista quantitativo, ele eleva o povo em geral, por meio de seus nobres ensinamentos, mas o principal propósito de um avatar é qualitativo, criar outras almas de realização divina, ajudando a quanto seja possível a alcançarem a libertação. Esse último propósito representa o laço espiritual, extremamente pessoal e íntimo formado entre guru e discípulo. A união de um empenho espiritual pleno de lealdade da parte do discípulo e as bênçãos divinas conferidas pelo guru. Estudantes são aqueles que recebem apenas um pouco da luz da verdade, mas os discípulos são aqueles que seguem de maneira completa e invariável, de um modo dedicado e devotado, até que tenham alcançado a própria liberdade em Deus. No Gita, Arjuna aparece como símbolo
do devoto ideal, o discípulo perfeito. Então, lá na cultura indiana como um todo, na tradição espiritual hindu, né, essa ligação de mestre e discípulo, guru e discípulo, é muito importante, né? Então, algumas linhas até consideram que ninguém alcança a libertação final sem um guru encarnado, um guru vivo, né? Algumas linhas dentro do hinduísmo consideram isso, né? Mas é questionável, digamos assim, né? Acho que é questionável porque, assim, eu acho que, digamos assim, tem uma cláusula superior a essa, né? De que a gente está numa escola não ortodoxa, digamos assim, cada um pode encontrar o seu próprio caminho, né? Mas, enfim, eles têm os motivos deles para acreditar nisso, né? E é muito importante essa passagem de aluno ou estudante espiritual para discípulo. Essa é uma iniciação verdadeira que eles colocam assim, né? Então, lá na Índia é muito comum que o aspirante, o buscador espiritual, como a gente aqui, ele investa boa parte da vida dele em encontrar o seu mestre, digamos assim. Ele precisa encontrar o mestre. Porque é aí que a jornada espiritual dele vai começar de fato a ficar mais madura, quando ele encontra o seu guru, digamos assim, né? No budismo tem algo até um pouco parecido, né? E até esse conceito de avatar, que ele fala aqui no começo, né? Que ele descreve Jesus e Krishna como avatares, né? Como essa encarnação de seres perfeitos que vêm para o mundo para trazer uma luz mais elevada e impulsionar outras consciências para cima, é semelhante ao conceito budista de Bodhisattva, né? O Bodhisattva é esse que já atingiu esse grau de libertação, mas retorna para a Terra, né? Vou ler só mais um pouquinho para a gente não perder aqui. Só mais um parágrafo. Quando Shri Krishna se encarnou na Terra, Arjuna, um grande sábio em sua vida interior, nasceu também para ser seu companheiro. Os grandes seres sempre trazem com eles companheiros espirituais de vidas passadas para ajudá-los na missão atual. O pai de Krishna era irmão da mãe de Arjuna. Desse modo, Krishna e Arjuna eram primos. Isso, entendeu? Eu lembrei disso também. Isso eu não lembrava do livro. Eram primos. Um parentesco pelo sangue, mas com um laço ainda mais forte de unidade espiritual. Bom, eu vou parar aqui para a gente seguir na próxima. 9/6, beleza. A gente parou aqui. Ele dá esse panorama histórico aqui, que é interessante, mas o principal, como a gente falou antes, né, é o simbólico. Mas isso aqui é legal para a gente ir se aproximando do contexto, né, do contexto cultural que a obra está inserida, né? Então, Krishna, além desse papel simbólico que ele tem na obra, ele é uma figura histórica também, né? Uma figura histórica e que tem milhões de devotos, né? Na Índia e em outros lugares do mundo também, né? Então a gente vai dar sequência na próxima semana, seguindo com essa introdução ainda ao Bhagavad Gita. Até!